Reunimos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que por nós se fez homem, que por nós morreu e ressuscitou, que por nós intercede junto do Pai, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Esta palavra de saudação, antes de mais, dirige-se aos que estão aqui presentes na Igreja da Sé, em Angra, no Heroísmo, aos seminaristas, de um modo particular àqueles que agora entram para o seminário de Angra pela primeira vez, à Confraria do Santíssimo Sacramento, ao grupo coral, às irmãs consagradas, religiosas, todo o povo santo de Deus e também a quantos nos acompanham através da rádio e da televisão. Nesta celebração da Eucaristia do domingo, dia de Páscoa semanal para nós, os cristãos, em que confessamos que o Senhor de Israel é o único Senhor e que tomamos esse imperativo: escuta Israel, escuta o Senhor, que nos vai de facto provocar no bom sentido sobre as vezes que nós dizemos sim formalmente, mas depois interiormente ou materialmente é um não, e pelas vezes que eventualmente podemos dizer não pela primeira vez, mas depois repensamos, arrependemos e dizemos sim à vontade de Deus, é a prática da misericórdia e das boas obras. Porque nem sempre, quando dizemos sim, fazemos a vontade de Deus, peçamos perdão ao Senhor para celebrarmos mais dignamente estes santos mistérios. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens proclamados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Senhor, que dais a maior prova do vosso poder, quando perdoais e vos compadeceis, infundi sobre nós a vossa graça, para que, correndo prontamente para os bens prometidos,
nos tornemos um dia participantes da felicidade celeste, por o nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Eis o que diz o Senhor: vós dizeis, a maneira de proceder do Senhor não é justa. Escutai, casa de Israel. Será a minha maneira de proceder que não é justa? Não será antes o vosso modo de proceder que é injusto? Quando um justo se afasta da justiça, praticar o mal e vier a morrer, morrerá por causa do mal cometido. Quando o pecador se afastar do mal que tiver realizado, praticar o direito e a justiça, salvará a sua vida. Se abrir os seus olhos e renunciar às faltas que tiver cometido, há de viver e não morrerá. Palavra do Senhor. Senhor, das vossas misericórdias e das vossas graças que são eternas. Não recordeis as minhas faltas e os pecados da minha juventude. Lembrai-vos de mim segundo a vossa clemência, por causa da vossa bondade, Senhor. Lembrai-vos, Senhor, da vossa misericórdia
Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Filipenses. Irmãos, se há em Cristo alguma consolação, algum conforto na caridade, se existe alguma comunhão no Espírito, alguns sentimentos de ternura e misericórdia, então completai a minha alegria, tendo entre vós os mesmos sentimentos e a mesma caridade, numa só alma e num só coração. Não façais nada por rivalidade nem por vanglória, mas com humildade considerai os outros superiores a vós mesmos, sem olhar cada um aos seus próprios interesses, mas aos interesses dos outros. Tende entre vós os mesmos sentimentos que havia em Cristo Jesus. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos do povo: que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Foi ter com o primeiro e disse-lhe: filho, vai hoje trabalhar na vinha. Mas ele respondeu-lhe: não quero. Depois, porém, arrependeu-se e foi. O homem dirigiu-se ao segundo filho e falou-lhe do mesmo modo. Ele respondeu-lhe: eu vou, Senhor. Mas, de facto, não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Eles responderam-lhe: o primeiro. Jesus disse-lhes: em verdade vos digo, os publicanos e as mulheres de má vida irão diante de vós para o reino de Deus. João Batista veio até vós, ensinando-vos o caminho da justiça, e não acreditaste nele. Mas os publicanos e as mulheres de má vida acreditaram. E vós, que bem o vistes, não vos arrependestes, acreditando nele. Palavra da salvação. Podemos inspirar-nos em 3 imagens da nossa vida real para entrarmos melhor no texto, ou no sentido deste texto do Evangelho, o que é que ele nos quer dizer para nós, dado que o Evangelho provoca-nos sempre no sentido favorável ou positivo. Sempre que a gente ouve o Evangelho, nunca sai daqui da mesma maneira como se não o tivesse escutado. Sai sempre transformado, e se não sai, é porque não nos abrimos a ele verdadeiramente.
Mas essas imagens muito simples, uma delas, uma história quase infantil, mas também temos crianças que nos podem estar a ouvir, é quando uma cidade se preparava para fazer a sua festa, como nós aqui fazemos as São Joaninas, e por ocasião da festa normalmente instala-se na cidade um circo, às vezes na periferia da cidade. Pois aconteceu quando, no dia que o circo estava para abrir o seu espetáculo, a deflagrar-se um incêndio, um problema de eletricidade e que comprometia de facto o espetáculo. E o circo estava quase a abrir, os figurantes já estavam a preparar-se e abria precisamente com um palhaço, como é próprio do circo. E o diretor do circo, preocupado com aquilo que estava a acontecer, pediu ao palhaço que viesse aqui ao centro da cidade dizer que o circo estava a arder. Mas o certo é que as pessoas acharam muita piada, riam-se muito, um palhaço aqui na cidade a dizer que o circo estava a arder, provavelmente ali no Fanal. Ninguém acreditou, o que acharam foi que o palhaço estava a chamar pessoas para irem ver o circo. E, portanto, o circo ardeu ali parte da cidade e ninguém acreditou porque era um palhaço. Ora, isto para dizer que os palhaços também podem dizer verdades e dizem muitas verdades, tal como também no humor, no nosso carnaval, também se dizem muitas verdades, nem sempre, mas também se pode dizer muitas verdades. E, portanto, dizer que pelo fato de ser um palhaço, aquela palavra dele que estava a dizer que havia um incêndio não tem de ser interpretada como um não. Não há nada, porque é um palhaço que está a dizer. E, portanto, isto já nos pode levar a desconfiar da pessoa que nos diz que, por ser palhaço, não quer dizer que a palavra dele não seja válida. Pode-nos acontecer também, às vezes nas casas, que é aquilo que a gente não deve fazer, mas que às vezes faz pensar que só nós é que vamos usar aqueles produtos, que é tomar uma embalagem com um rótulo e por dentro pôr-lhe outro produto, o que é perigosíssimo para quem tem crianças em casa ou para quem não vive sozinho ou vai alguém a casa e tem num frasco qualquer de sumo ou de shampoo, lexívia, por exemplo. E essa pessoa vai tomar ou vai usar aquele produto porque o rótulo diz uma coisa, mas de facto lá dentro está outra. E aqui perigosíssimo porque o rótulo ou a palavra diz que está um determinado produto, mas depois lá dentro está outro e isso pode nos fazer muito mal. Portanto, para dizer que nem sempre o rótulo corresponde àquilo que está lá dentro e com consequências muito prejudiciais para quem, infelizmente, se enganar com esse produto. Mas também dá uma outra imagem que é muito própria aqui do mercado da nossa ilha ou das nossas ilhas, sobretudo com mestres em algumas áreas, porque há outras profissões que as pessoas não podem fazer isso e ainda bem que não o fazem, que é quando a gente vai falar com determinados mestres e há aqueles mestres muito bondosos que dizem sempre que sim a todas as obras. Deixa aqui o seu nome, deixa o seu contato e eu para a semana que vem vou-lhe fazer aquela obra. Passa um mês, passa um ano, passa 2 anos e aquele mestre nunca aparece. Ora, ele disse que sim, que ia fazer a obra, mas na verdade não vai. Ao passo que há outros mestres que a gente cansa-se já de tanto tempo, está à espera, vai ter com outros, diz, bom, eu tenho um problema em casa, o senhor pode ir fazer aquela obra? Bom, talvez não, eu tenho muito trabalho e isso é muito difícil para mim. E pronto, nós despedimos e quando estamos a despedir, ele vem atrás e diz, olha, eu não consigo fazer esta semana, mas para a semana ou para o mês que vem vou lá fazer a obra. E, portanto, aquele que aparentemente nos disse que não podia é aquele que faz a obra e aquele que está com os nossos soldados há 1 ano, há 2 ou há 5 a dizer que faz a obra, não diz que não faz, o que é muito grave, porque até se dissesse que não fazia, a gente resolvia o problema, e diz que sim e não faz. Bom, esses 3 exemplos, para não nos estar a demorar mais, para nós vermos como é possível, seja no palhaço, seja no frasco, ou seja na obra, dizer uma coisa e, afinal, dizer um sim e, afinal, depois temos um não. Isso vem a propósito da passagem do Evangelho de hoje, que trata do novo da vinha e que Jesus quer sempre privilegiar os últimos, aqueles que aparentemente parece que estão condenados, como se fosse uma forma metafísica pelo pecado que estão condenados, mas que no fundo têm uma oportunidade. Já dizia a primeira leitura do livro do Ezequiel, bom, o justo pode ser justo, mas se ele pecar e não se arrepender, ele morrerá. Ao passo que o pecador se arrepender e se reconsiderar aquilo que ele fez e deixar de praticar o mal,
esse é o pecador, mas esse viverá e salvar-se-á. Porque aqui, quando falamos salvar-se-á, estamos sempre a falar de uma liberdade interior e de uma libertação. E isso que diz o livro do profeta Ezequiel, também diz o Evangelho de hoje, que podemos lembrar da passagem de domingo passado, quando o Senhor da vinha chamou trabalhadores para a sua vinha, aqueles das 7 da manhã, das 10, do meio-dia, das 3, das 5 da tarde, e todos receberam o mesmo, sem os primeiros serem penalizados, porque aquilo que tinha sido combinado foi o que eles receberam. O que é que o Senhor nos quer dizer? É que todas as épocas da nossa vida, independentemente da nossa idade, da nossa circunstância, são oportunas para a nossa conversão e para entrarmos na dinâmica do reino de Deus. Hoje, a questão de fundo é, estes dois filhos, de fato, podem estar dentro de nós. A gente às vezes tem a tendência a dizer o filho bom sou eu, o filho mau é o meu vizinho. Bom, vamos imaginar, nós temos dois filhos dentro de nós. O filho que disse sim e que não foi, o filho que disse não e que foi. Mas Jesus também estava a pensar noutro tipo de pessoas. São os publicanos e as mulheres de má vida. Isto é, aquelas pessoas que formalmente são consideradas pecadoras. E, portanto, como eram consideradas pecadoras, já não tinham salvação. Estavam rotuladas e, portanto, estavam condenadas fora do reino de Deus. Porque formalmente ou legalmente elas não tinham salvação, não tinham recuperação. Por outro lado, tem as pessoas que formalmente têm tudo em dia. E que têm tudo em dia, mas que dizem um sim, mas com a sua infidelidade, ou depois com a sua falta de obras de misericórdia, obras de justiça, obras de verdade, obras de compromisso com a causa do reino, dizem sim formalmente, mas na prática, materialmente, dizem um não. E é isso que Jesus nos vem chamar a atenção, sobretudo para com os últimos, aqui no caso são os publicanos e as mulheres de má vida, mas hoje podemos ter outra categoria de pessoas, que é aquela pessoa que acha que está perdida e que não tem recuperação, que na sua liberdade, que não pode encontrar libertação, que não tem salvação. Jesus vem dizer, não, esses que formalmente, perante a sociedade, estão assim, mas quando se arrependem do seu pecado, reconsideram, se confrontam consigo mesmos, então essa pessoa tem possibilidade, essa pessoa tem uma oportunidade, o reino de Deus é delas, e por isso podem entrar primeiro no reino de Deus. Devemos ter cuidado conosco, no sentido de se dizemos sim, tal como também um filho, muitas vezes, diz, sim senhor, eu vou já, e não vai. Ou então aquele que diz que não vai, mas levanta-se de repente, reconsidera e diz, não, eu vou ajudar, aquilo que me estão a pedir é necessário fazer, porque é para o bem da casa, é para o bem de todos. Se eu vou para uma vinha, se essa vinha é da família, os frutos dessa vinha são frutos para todos. De maneira que aqui o Senhor apela-nos à nossa liberdade e à nossa responsabilidade. Nós não somos escravos de nada, o Pai não nos pede para a gente fazer vontades ou caprichos, não estamos aqui diante de caprichos de um Pai, estamos sim diante de um Pai que reparte os seus dons, os seus frutos, as suas obras com os seus filhos. Esta vinha, o dono da vinha é o Pai, mas a vinha está colocada nas nossas mãos. Exige cuidado, exige responsabilidade, exige a nossa liberdade e assim de fato todos temos lugar na vinha porque os frutos pertencem a todos. Por isso, quando nós nos comprometemos com algum trabalho e aceitamos na nossa liberdade a responsabilidade que nos toca, sem culpabilizarmos outras pessoas, pois então aí nós estamos nesta dinâmica do reino, estamos a fazer a vontade do Pai. A boa notícia, podemos perguntar qual é? É que nós não estamos excluídos, somos daqueles que formalmente estamos fora. Mas somos daqueles que formalmente estamos dentro, devemos estar com muita atenção ou com um alerta muito forte, em estado de alerta forte, que é, eu se formalmente tenho tudo legal, cumpro todos os meus deveres, eu devo estar atento se esse cumprimento legal ou formal corresponde de fato ao meu sim de cada dia, porque o sim de cada dia deve ser renovado. Porque é o perigo de um sim que a gente dá uma vez na vida que seja negado como muitos outros nãos. Ao passo que é um não que num dia se pode transformar num sim para toda a vida. E é isso que o Senhor hoje nos apela do Evangelho, daqui a novidade, que é uma oportunidade para uns e uma advertência para outros, para não nos considerarmos como justos à partida e, portanto, se o justo não fizer as obras de misericórdia que tem a fazer e o seu sim não for um sim efetivo, ele pode perder-se.
ao passo que um outro, que formalmente pode dizer que não, ele pode salvar-se. Segunda leitura, então, remetia-nos para que a gente tenha humildade, os mesmos sentimentos de Cristo e possa completar na alegria aquilo que Jesus Cristo também faz por nós, sabendo que entramos numa nova dinâmica, nos relacionarmos uns com os outros e também trabalharmos na vinha que o Senhor nos dá para construir. Sobretudo nesta época, no final de setembro, é uma época muito típica aqui na Terceira, relativamente a biscoitos, relativamente a São Carlos, que nos lembra o tempo da vinha e o cuidado da vinha para que a gente tenha frutos na família, frutos na sociedade, frutos para todo o ano. E na Igreja também estamos numa época em que temos de nos sentir responsáveis pela vinha, se dizemos sim, valorizar ou reforçar o nosso sim, se dissermos não, estamos a tempo de levantarmos e fazermos a vontade do Pai, que é que todos os homens se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Que assim seja. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus. Encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas, creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica, professo um só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos e irmãs em Cristo, oremos pelos filhos que dizem sim e por aqueles que só sabem dizer não, ao convite para trabalharem na vinha do Pai, e supliquemos todos juntos dizendo, pela vossa misericórdia, salvai-nos, Senhor. Pela vossa misericórdia, salvai-nos, Senhor. Pelo Papa Francisco e pelos bispos que nos confirmam na fé, pelos presbíteros e diáconos que nos servem, e por todos os discípulos de Cristo, oremos. Pela vossa misericórdia, salvai-nos, Senhor. Pelos que procuram agradar a Deus, pelos pecadores que se afastam do mal e pelos justos que deixam de ser bons, oremos. Pela vossa misericórdia, salvai-nos, Senhor. Pelos homens seguros de si próprios, por aqueles que reconhecem a sua fragilidade, e por todos os que se levantam quando caem, oremos. Pela vossa misericórdia, salvai-nos, Senhor. Pelos professores e alunos de todas as escolas, pelos que vão entrar no último ano de estudos, e pelos que já terminaram, mas estão sem trabalho, oremos. Pela vossa misericórdia, salvai-nos, Senhor. Pela nossa Assembleia do Domingo, pelos seus membros mais ativos e fiéis, e pelos que se recusam a servir a comunidade, oremos. Pela vossa misericórdia, salvai-nos, Senhor. Senhor Pai Santo, fazei nascer em cada um de nós os mesmos sentimentos que havia em vosso Filho, que se entregou à morte pelos homens. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém.
Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba a vida das suas mãos este sacrifício, para a honra e glória do seu nome, para nosso bem e da sua Santa Igreja. Deus de misericórdia infinita, aceitai esta nossa oblação e fazei que por ela se abra para nós a fonte de todas as bênçãos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Nossos corações têm Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Nosso dever é a nossa salvação. Deus fiel, Pai de misericórdia, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte, porque nos deste o vosso Filho Jesus Cristo como nosso Senhor e Redentor. Ele foi sempre misericordioso para com os pobres e humildes, os doentes e os pecadores, e aproximou-se dos oprimidos e dos aflitos. Com a sua ação e a sua palavra, anunciou ao mundo que sois Pai e olhais com solicitude por todos os vossos filhos. Por isso, com os anjos e os santos, vos louvamos e bendizemos e proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Sois verdadeiramente santo e digno de glória, Deus, amigo dos homens, que sempre os acompanhais no seu caminho. Verdadeiramente bendito é o vosso Filho que está presente no meio de nós, quando nos reunimos no seu amor. E como outrora aos discípulos de Emaús, ele nos explica o sentido da Escritura e nos reparte o pão da vida. Nós vos suplicamos, Pai clementíssimo, enviai o vosso Espírito Santo para que santifique este pão e este vinho, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na véspera da sua paixão, durante a última ceia, tomou o pão, abençoou, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Pai Santo, celebrando o memorial de Cristo, vosso Filho, que pela sua paixão e morte na cruz fizeste entrar na glória da ressurreição e glorificastes sentando à vossa direita, anunciamos a obra do vosso amor, enquanto esperamos a sua vinda gloriosa e vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação. Olhai para a oblação da vossa Igreja,
na qual vos oferecemos o sacrifício pascal do vosso Filho, como nos foi deixado, para que, pelo Espírito do vosso amor, sejamos contados, agora e por toda a eternidade, entre os membros do vosso Filho, cujo corpo e sangue comungamos. Fortalecei, Senhor, a vossa Igreja na fé e na caridade, em comunhão com o Papa Francisco e o nosso Bispo João, com todos os bispos, presbíteros e diáconos e todo o povo por vós resgatado. Abri os olhos do nosso coração às necessidades e sofrimentos dos irmãos. Inspirai as nossas palavras e obras para confortarmos os que andam cansados e oprimidos. E ensinai-nos a servi-los de coração sincero, segundo o exemplo e o mandamento de Cristo. Fazei que a vossa Igreja seja o testemunho vivo da verdade e da liberdade, da justiça e da paz, para que em todos os homens se renove a esperança do mundo novo. Lembrai-vos dos nossos irmãos que morreram na paz de Cristo e de todos os defuntos cuja fé só vós conhecestes. Admiti-os a contemplar a luz do vosso rosto e dai-lhes a plenitude da vida na ressurreição. E também a nós, ao terminarmos a nossa peregrinação sobre a terra, recebei-nos na morada eterna, onde viveremos sempre convosco, e com a bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, com os apóstolos e os mártires, São Vicente de Paula, e em comunhão com todos os santos, vos louvaremos e glorificaremos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dá ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz, como é da vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
Senhor, tu és
Oremos. Fazei, Senhor, que este sacramento celeste renove a nossa alma e o nosso corpo, para que, unidos a Cristo neste memorial da sua morte, possamos tomar parte na sua herança gloriosa. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Deixem sentar-vos um instante para umas informações sobre a vida da nossa comunidade e paróquia. Dizer que a partir da manhã nós alteramos o horário das celebrações da Sé só durante a semana, de segunda a sexta-feira. Ou seja, a missa por semana passa das 9 horas para as 9h30, como foi durante muitos anos. E a experiência diz-nos que às 9h30, até devido aos transportes, ao horário de transportes para a cidade, que é mais conveniente para as pessoas que vivem aqui e para os que vivem fora, que a missa seja às 9h30. É o horário laboral, mas depois todas as outras paróquias da cidade têm a missa por semana a partir das 6 horas da tarde, o que é possível na cidade ter uma missa no horário laboral cada dia às 9h30. E também com a possibilidade de celebrar o sacramento da reconciliação cada dia, de segunda a sexta-feira, entre as 8h30 e as 9h30. E ao sábado este sacramento das 5 às 6 da tarde. De maneira que fica esta advertência para quem habitualmente participa na missa, ou que o possa vir a fazer, que a partir da manhã retomamos o horário que era há 6 anos atrás, que é a missa às 9h30. Também amanhã reúne, pela primeira vez, depois deste tempo de férias, a equipa de leitores da Sé, aqueles que habitualmente já leem, também aqueles que habitualmente leem durante a semana, ou aqueles que eventualmente possam vir a ler. É um tempo de preparação espiritual, mais do que técnica, e, portanto, quem puder participar nessa reunião, que é uma vez por mês, e aí organiza-se também a escala dos leitores, é amanhã às 7h30, no Centro Pastoral da Sé, que fica na Rua dos Canos Verdes, números 111 ao 115. Também no mesmo local, mas para outro grupo, reúnem-se os catequistas da Sé, no Centro Pastoral Paroquial na terça-feira, pelas 20 horas, para a organização da catequese, até com as orientações especiais que foram dadas pelo Secretariado Nacional de Educação Cristã, para a catequese num contexto de pandemia, ver como é que nos podemos organizar nesta possibilidade presencial ou eventualmente com outra alternativa digital, mas pelo menos agora como é que nos podemos organizar com os espaços e com os grupos que temos, terça-feira às 8 horas. Também relativamente à catequese, ainda está aberto o período das matrículas, também estamos a procurar chegar junto das escolas no primeiro ciclo, onde quando as crianças começam, sobretudo aqui na paróquia, temos a Escola Infante Dom Henrique, e portanto aos pais, aos professores, ainda que também chegue lá uma mensagem para as crianças que se queiram inscrever na catequese, independentemente do ano em que elas estejam, e mesmo que não sejam batizadas, porque a catequese é que prepara para o batismo, e depois se os pais e as crianças optarem por serem batizadas, pois a catequese está em ordem à iniciação cristã. Lembrar também as visitas presenciais aos doentes são retomadas na próxima sexta-feira, dia 2, a partir das 14 horas, começando pelos doentes das ruas da Boa Nova e Rua Recreio dos Artistas, ou eventualmente também as travessas que ficam junto dessas ruas. Também retomamos a celebração mensal da adoração eucarística comunitária, associando-nos à rede de oração do Santo Padre, ao apostolado de oração e às iniciativas da nossa comunidade e diocese. É no primeiro sábado de cada mês que ocorre esta semana, no sábado dia 3, das 5 às 6 horas da tarde. É certo que se dirige antes de mais à Confraria do Santíssimo Sacramento, mas também aos catequistas que neste dia retomam o seu trabalho na catequese, e à comunidade cristã, que a gente não se junta só para celebrar a Eucaristia, também se pode juntar para rezar de outras formas, e fazemos-lo uma vez por mês nesta rede de oração com a exposição do Santíssimo Sacramento das 5 às 6. E também no próximo sábado, aqui na Sé, daremos a abertura do ano da catequese com as mães, os pais, os catequizandos e os catequistas, que farão nesse dia o seu compromisso na celebração das 6 horas da tarde. Terminando a celebração, aqui à volta destas colunas da Sé, nós teremos um cartaz em cada coluna, onde os catequistas e os pais e os catequizantes se poderão encontrar informalmente para combinarem, se organizarem como é que será a catequese a partir do outro sábado, que decorrerá
no Centro Pastoral da Sé, aos sábados às 5 horas, fazendo também parte do itinerário catequético a participação na Eucaristia, seja no sábado às 6, seja aqui na Sé, no domingo às 11 ou às 6 da tarde. Obrigado pela vossa atenção. O Senhor esteja convosco. Deus Todo-Poderoso, afaste de vós toda a adversidade e derrame sobre vós a abundância das suas bênçãos. O Senhor ilumine os vossos pensamentos com a luz da palavra divina para que possais alcançar a felicidade eterna. Deus vos ajude a compreender o que é bom e justo, para que, percorrendo sempre os caminhos dos seus mandamentos, tomeis parte na herança dos santos no céu. Todos vós aqui presentes e a quantos nos acompanharam através da rádio e da televisão, abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Mais fortes e alegres, vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe.